Estamos aqui mais uma vez para dar continuidade ao estudo da obra da Joana de Ângeles, Desperte e Seja Feliz. Hoje, no capítulo 15, nós vamos falar de sucesso e sucesso. Ela vai trazer dois conceitos aí bem interessantes. O que realmente é ter sucesso, em termos de vida, no que se refere a uma vida plena, a uma plenitude, né? Ela vai trazer dois tipos de sucesso. Ela fala que existem dois tipos de sucesso: um sucesso externo, né, que é um sucesso mais ligado a um sucesso da vida material, e a um sucesso interior, né, que é ligado mais a esse processo de autoconhecimento. Ela vai dizer que esse sucesso externo é o sucesso que a consciência coletiva pratica, né, que ela busca, né? Esse sucesso externo é performar bem na vida, não importando o que se faça para alcançar esse lugar, né, que deve ser alcançado a todo custo, né? Então, a questão física, a questão do sucesso profissional, do sucesso financeiro, né, o ser reconhecido, ser visto, né, nas propostas das redes sociais. Então, passa bem por essa realidade. Então, esse performar em termos materiais na vida, em busca desse sucesso externo. Ela fala que a característica desse sucesso é um sucesso ruidoso, né? É um sucesso que faz muito barulho, né? Ele está muito ligado às demandas de um ego inconsciente, né? Ela chama muito atenção, é algo que chama muita atenção, causa muito impacto psicológico em outras almas que também estão inconscientes, porque à medida que eu tenho um corpo muito bem torneado, que eu tenho dinheiro, que eu tenho sucesso, que eu frequento festas interessantes, isso vai gerando cada vez mais um processo de ansiedade, de depressão, ou de inveja, de ciúme, de competição patológica daqueles que almejam e se projetam em nós, ou em alguém, né, que alcançou esse lugar, né? E isso pode gerar perturbações psicológicas para o indivíduo que é alvo, né, dessas vibrações, e para o indivíduo que segue, né, essas pessoas, que fantasia esse tipo de realidade, que vai ter um impacto psicológico nas almas, né? Então ela fala isso, né? Como é baseado numa lógica muito egóica, inconsciente, ele vai despertar no outro essa inveja, a cobiça, é um imediatismo até para alcançar esse lugar, né? Experiências emocionais fortes, né, que vão desarranjar o aparelho psíquico, gerando desarmonias espirituais de toda ordem, né, essa competição patológica que é colocada nesse processo do sucesso externo. Muitas vezes esse tipo de sucesso ele é perseguido com muito sofrimento, né, a custo de um sofrimento até da saúde física, do equilíbrio mental, né? A gente vê, por exemplo, um sucesso de se impor sobre o outro, o sucesso da vitória da guerra, o sucesso muitas vezes de um artista, né? Por exemplo, o Hitler, né? Quando a gente observava a personalidade do Hitler, no começo dos trabalhos dele, ele ainda tinha uma certa energia de vida. Era uma pessoa mais lúcida, tinha um discurso muito bem articulado, né? Tinha uma fala, né, odienta, mas que tinha energia, né? Ele tinha uma energia. À medida que a guerra foi avançando, a gente via ele começando com tremores nas mãos, né? Num processo muito característico descrito pelo miasma da homeopatia de psicose, né? No qual começa com problemas articulares, tremores nas mãos, tumores cerebrais. Então a gente via essa deterioração psíquica do Hitler, né? Em razão das vibrações, né, que ele mesmo assimilava da sombra muito intensa
na qual ele vivia, mas essa deterioração, dessa busca desse sucesso a todo custo, né? A saúde física, ela vai refletir essa dinâmica da alma, né? Gerando perturbações graves para o indivíduo, no nível tanto de doenças físicas quanto no nível de doenças mentais. Dizem, né, os historiadores que ele acabou se suicidando, né? Então você vê toda uma deterioração da psique do Hitler, à medida que ele buscava esse sucesso de suplantar outras nações para fazer valer a ideologia dele. Então é um sucesso perturbador, né? Muitas vezes a gente também vê muitos artistas, né? Recentemente eu estava assistindo a videobiografia de uma cantora famosa, né, atualmente a Lady Gaga, né? Ela passou por muitos turbilhões na vida pessoal, ela sente dores terríveis no corpo, né, que são dores de natureza psicológica, então ela precisa fazer acupuntura, ela está sempre sendo acompanhada por uma massagista, né? Então aparece muitas vezes no documentário ela sofrendo de dores, né, nos nervos. E você vê aquela grande quantidade de pessoas em volta dela, dentro daquela perspectiva do trabalho dela, na qual o próprio corpo dela não pertencia mais a ela, né? Então ela precisava trocar de roupa, ela estava sempre nua na frente de muitas pessoas, ela estava todo o tempo rodeada de muitas pessoas, precisava se vestir, se trocar, as pessoas estavam ali do lado. Ela estava sempre com alguém editando a agenda dela, olhando tudo que ela tinha que fazer. Isso foi gerando dores, né? Quase uma espécie de uma fibromialgia ou algo nesse sentido, uma dor, né, no sistema nervoso, uma dor física, né, muito profunda. E ela foi padecendo, né, essas propostas. Muitas vezes ela teve que terminar o relacionamento dela e aparecer sorrindo nos palcos enquanto a vida amorosa dela estava bem caótica, né? Causando uma cisão aí na personalidade. Então ela entra para um show, ela precisa enxugar as lágrimas, engolir, aparecer sorrindo para cantar todas aquelas músicas, para manter aquela imagem da fama, né? Com um total, né, num ritmo muito frenético, né? Desprezando, e o corpo vai falando, né? O corpo vai contando aquela realidade nessa busca desse sucesso externo. Sem dúvida alguma, muito merecido para ela, uma pessoa muito talentosa, mas que acaba de alguma forma deteriorando. Quando você vê esse documentário, pela dinâmica da vida de trabalho dela, você começa a entender por que que os artistas usam drogas, né? Ou fazem uso da cocaína, a outras substâncias, porque é um ritmo muito frenético, né? Uma coisa muito intensa que vai deteriorando, né, a pessoa fisicamente e mentalmente. Ela precisa de doses altas dessas substâncias estimulantes para que ela possa dar conta dessa realidade que lhe acomete para manter essa imagem, né? Então aparece sempre, não só pelos flashes, né, dos paparazzi, né? Mas estão sempre de óculos escuros, são pessoas sempre atormentadas em algum nível, com muitas dificuldades de relacionamento. Mas isso a gente está falando de um sucesso bem patente, né, que todos nós conhecemos. E hoje o que é muito comum é você, às vezes, ter sucesso, né, ter muitos seguidores nas redes sociais, você ter muitos adoradores do trabalho, às vezes de alguma coisa que a pessoa adote, né, para conduzir. Quantas vezes eu não tenho ouvido, né, de algumas pessoas próximas, médicos, uma médica dermatologista, que ela fala que não suporta, né, fazer as postagens do Instagram, e ela se castiga, né, tendo que fazer aquelas postagens com uma frequência constante, né, vira uma verdadeira tortura, a pessoa vira escravo daquela realidade, né. Então aquilo vai gerando uma perturbação muito grave na vida psíquica e física das pessoas. E como a pessoa está naquele lugar de destaque, né? Você vê, por exemplo, isso aparece muito nos cantores, né? Ou nos artistas. De imediato essa pessoa já atrai logo um vampiro, né?
que aparece na figura dos empresários, né? Que vão usar a pessoa, toda a vitalidade da pessoa, enquanto ela tem um respiro de vida, ela vai ser usada para gerar o máximo de dinheiro possível para aquelas pessoas que estão em volta, né? Então a pessoa ela perde, ela é reificada, né? Que na sociologia chama a reificação, que era o que acontecia muito com os escravos, né? Que é tornar a pessoa uma coisa, né? Um objeto. Então essa é a lógica desse sucesso externo que a Joana fala, né? Então a pessoa sofre muitos desgostos, né? Passa por muitas decepções, porque são avaliações constantes, ela precisa estar mantendo sempre o nível, não pode decepcionar, vai desencadear comportamentos patológicos para manter esse status, né? O uso abusivo de drogas, os desgastes físicos, né? De toda a ordem, e que isso gera um grande impacto, né? Na psicologia do indivíduo, porque na grande maioria das vezes a pessoa nesse ritmo dessas inflações, essas coisas do Instagram ou de um sucesso muito patente, a pessoa vai experimentar estados de solidão, né? Não é aquele momento em que ela, ufa, agora eu estou aqui na minha solitude, vou meditar na minha vida, né? Ela é jogada, arremessada para ter contato com o mundo interno, em uma solidão extremamente forte, né, que beira a patologia, com experiência de vazio existencial, né, a pessoa é tomada por uma certa quantidade de vazios existenciais, o que vai gerar grande frustração e tédio, né, principalmente o tédio, que é considerada a antessala da depressão, né, e essas frustrações, né, por não alcançar essas demandas tão fantasiadas, né, pelas pessoas que seguem ou que acreditam nessa fama, né, que acontece a partir desse lugar. Então, esse sucesso externo é o que a Joana chama, né, desse sucesso de natureza egóica, né, a todo preço, competitivo, que desperta energia negativa naqueles que idolatram ou detestam, e despertam energia negativa naqueles que vivem aquele processo, né, não gerando harmonia, ele gera cansaço, desgaste, desequilíbrio, depressão, vazio existencial. Então, reforça toda a lógica de um ego inconsciente e que não tem nada de descrição, que é bem oposto ao capítulo que a gente estudou, né? Que não tem aquela descrição no qual o indivíduo faz as coisas por um enriquecimento espiritual e vai devolver isso para o social. A pessoa analisa isso a partir de uma lógica bem perturbadora das inflações do ego. Aqui é um sucesso egotista, né, para inflar o ego, não tem descrição, é ruidoso, como a Joana mesmo fala. Aqui uma retenção de energia que atrai os vampiros, admiradores cegos e os perseguidores ao mesmo tempo, como verdadeiros obsessores encarnados daquele indivíduo que ali se encontra. O próprio John Lennon, né, foi morto aí por um dos seus fãs. A gente vê outros artistas, né, que padecem pelo uso de drogas e uma série de outros fatores que reforçam o preço que é pago por essa realidade, né? E a dor, né, ela vai ter o tempo, ela diz assim, a Joana fala que o tempo, o rio do tempo, vai ter um papel fundamental no despertar. Ou seja, à medida que vai gerando o envelhecimento, a pessoa vai perdendo a beleza, a potência, e vai entrando em estados em que aqueles valores não conseguem mais ser sustentados, o indivíduo vai começar a entrar num estado de perturbação espiritual, que vai ser obrigado a olhar para dentro, né? Para começar ou iniciar a olhar um processo do que a Joana chama de sucesso interno. Esse interesse em excesso por sucesso podemos avaliar como uma fuga de algo que o indivíduo não quer enxergar ou encarar. Sim, passa por isso também, a Joyce Oliveira, né, está perguntando aqui. É uma espécie de perder a conexão com a realidade interior, e não só gerando uma satisfação egóica, né, em razão dos conflitos do ego, que fica identificado com a realidade, por exemplo, da criança ferida, né, e de outros fatores de natureza bastante infantil,
em que vai gerar uma satisfação, mas essa satisfação, uma vez alcançada, ela não supre, né, a realidade, e é o momento que o indivíduo se vê vazio internamente em razão da superficialidade da proposta de sucesso externo, né? Então funciona como uma satisfação, um ganho neurótico, né? E como ele é neurótico, ele não gera uma, uma plenitude, né? Ele não vai gerar uma plenitude. Então o indivíduo acaba assim fazendo uma cisão com a realidade interior, tem essa fuga, que a Joana fala que só o rio do tempo vai fazer o indivíduo encarar. Até esse momento chegar, né? Então o indivíduo vai começar a buscar o sucesso interior, né? Ele até pode acompanhar o sucesso externo, né, do externo, mas nesse caso o externo sofre muitas contenções, né? Ele nunca vai ser pleno se o indivíduo. É nesse sentido que Jesus fala: não se pode servir a Deus e a Mamon, né? Não vai ter, não vai alcançar essa realidade a partir desse contexto, né? Vai ser. Não tem como satisfazer essas duas demandas com essa plenitude. Então tem uma contenção, né? O indivíduo participa dessa realidade, mas ele tenta se vincular a algum tipo de ideal, alguma coisa que vai ter uma canalização para um positivo que ultrapassa essa necessidade egóica inflacionada de chamar atenção, de ser aceito, de ser satisfeito. Então essa realidade desse sucesso interno, ele contém o sucesso externo, porque senão pode ultrapassar a realidade do dever moral, né? Então, você tem um dever moral que precisa ser observado e que muitas vezes envolve um sacrifício dessa própria realidade do sucesso externo, né? Isso é bem importante. O indivíduo vai ter, no sucesso interno, muitas vezes, ele vai passar por momentos de sacrificar essa realidade que é proposta por essa consciência mais superficial e egóica do sucesso externo, para poder garantir esse dever ético-moral. Então, esse sucesso ele é diferente do sucesso externo, porque ele é discreto, né? É bem diferente da lógica egóica inconsciente, né? Ela vai gerar um sucesso de paz, de tranquilidade, né? Ele tem uma descrição, ele não faz para satisfazer o ego, mas para satisfazer outros fatores da personalidade, né? Então ele tem essa descrição, ele não desperta a sombra do outro, né, que não estagia que estagia na inconsciência porque não é escandaloso, né? Então como ele não chama a atenção, ele não quer satisfação, não é escandaloso, não é ruidoso, então ele não vai atrair adoradores perturbadores, perseguidores perturbadores, né, que vão gerar prejuízo de alma para o indivíduo para que ele possa dar continuidade a esse processo. Então ele vai passar por essa descrição que é muito tranquila, que ela não gera o desequilíbrio da ansiedade, da depressão no outro que acompanha a trajetória espiritual daquele que está numa condição assim mais expressiva de fama ou de algo nesse sentido, né? Então não desperta essa sombra no outro, no caso desse sucesso que é interno, que é diferente do sucesso externo, passa por ter ouvidos de ouvir o que nosso espírito nos pede, né? O que muitas vezes pode levar a ter que sacrificar a performance do mundo externo, né? Então, a cisão que ocorre no sucesso externo entre o ego self, ou entre o eu e a alma na sua totalidade, aqui ela não ocorre. Na realidade, aqui existe um movimento de conexão profunda consigo mesmo, e cada vez essa conexão vai levar o indivíduo a performar no mundo externo com as contenções necessárias para a realização desses fatores que a alma está exigindo, né, desse ego servo, né? Isso vai ser bem importante. E não é sombrio, porque é consciente, né? Ou seja, não é uma projeção da sombra, ele não fica projetando as coisas nos conflitos para realizar esses conflitos a partir desses comportamentos, né? No sucesso interior,
há uma satisfação em voltar-se para o social, ou seja, no sucesso interior, há uma satisfação, no sucesso interior, há uma satisfação em voltar-se para o social, no sentido de abrasar, de apaziguar esse sucesso que é muito egóico para uma satisfação de desejos egóicos, dessas inflações egóicas. Aqui no sucesso interno, há uma satisfação em canalizar essas energias para o social, saindo do centro, saindo dessa concha de ego. Né? Então é diferente. Isso vai gerar harmonia em vez da solidão, tédio, frustração e desgosto, né? Dos outros processos, gera uma alegria para o indivíduo que vivencia esse sucesso. Como é solidário, não gera solidão, né? Dos fatores, né? Movimento, o companheirismo, a solidariedade, a amizade sem jogos de competição ou interesse, como muitas vezes nós vemos no sucesso exterior, né? Há sempre um espaço para essa troca de solidariedade, de amor, através de outra energia. Fortalece as resistências para suportar as sombras do mundo, que é bem diferente, né? Porque no outro há uma cisão, né? Uma desconexão da consciência do eu, da consciência total, levando o indivíduo a um enfraquecimento das resistências de enfrentamento das dificuldades da vida. Aqui fortalece as resistências para suportar o do mundo, que gera uma conexão profunda do eu com a alma. Né? Então, isso vai gerar benefícios incomensuráveis para a realidade espiritual. Há uma felicidade, uma harmonia que o tempo não corrói, diferente do mundo do sucesso exterior, pois não está investida na realidade material transitória, né? Está investido nas realidades dos valores perenes, são os valores espirituais que ocorrem nesse sentido aí. Então, aqui nesse capítulo, eu quero trazer essas duas diferenciações, né? E nós vamos estar, de alguma forma, refletindo, né, sobre essas duas realidades de sucesso, para que, alcançando essa reflexão, nós possamos fazer desse sucesso externo mais superficial, se ele nos acontecer, fazer com que ele siga com equilíbrio a partir desse sucesso interior, que é o sucesso da conexão consigo através desses valores ético-morais do Evangelho de Jesus.